passar agora para o senhor Vandercy Polacchini, que é vice-presidente da Pública. A Pública, que é uma central dos serviços públicos, dos servidores públicos, tem feito um trabalho muito importante aqui no Congresso Nacional, articulando as lutas em defesa das carreiras, dos direitos, dos serviços públicos e dos servidores. Esteve com a gente durante todo o tempo nessa luta para que a gente pudesse alcançar essa vitória aqui na Câmara Federal, da aprovação do Descongela, do nosso relatório que foi aprovado do jeito que a gente lutou para todas as carreiras de todos os serviços públicos, estaduais e municipais do Brasil inteiro, e também com essa autorização do pagamento retroativo. Então, quero aqui também mandar um abraço muito fraterno ao Gozzi, que ele logo esteja pronto para estar aqui com a gente na linha de frente, está passando por um tratamento de saúde, desejar uma plena recuperação, Gozzi, dizer que nós estamos juntos, mesmo afastado, ele continua trabalhando, a gente se fala, a gente se articula, só não pode estar aqui ainda presencialmente. Mas o vice está aqui, representando com muita importância e com muita responsabilidade e comprometimento. E na quarta-feira, a Pública vai estar no debate dessa comissão geral que vai tratar dessa farsa da reforma administrativa. O Vandercy vai estar lá fazendo debate, assim como o Chico Poli também, da UDEMO. Os dois estarão representando os serviços e os servidores na comissão geral. Então, passar aqui a palavra para a Pública na pessoa do Vandercy. Bom dia a todos, bom dia, deputada Luciene Cavalcante, a quem eu cumprimento e também em nome de quem eu estendo cumprimento aos colegas da mesa, vereador Celso Gianazzi, a colega Norma, colega de luta aqui João Paulo, JP, agradeço a oportunidade e dizer que me sinto muito grato, muito honrado de representar o presidente José Gozzi, que infelizmente não pôde estar presente, mas com certeza deve estar assistindo a essa audiência pública, e da responsabilidade de representar a Pública aqui também nesse espaço de debate, fundamental para a gente começar a estabelecer estratégias de condução dessa matéria de enfrentamento agora também no Senado. É muito honroso para nós poder dizer que fizemos parte dessa luta, porque foi uma luta de mais de 2 anos em torno dessa matéria que foi talvez uma das piores em relação aos servidores públicos, porque ela simplesmente deixou de considerar, deixou de reconhecer todo o trabalho que foi feito no país pelos servidores públicos durante esse momento que nós vivemos da pandemia. Isso é uma amputação na vida funcional dos servidores públicos, porque esse projeto de lei, a aprovação dessa lei, ela alcançou, inclusive, em alguns estados, a consideração do tempo de trabalho dos servidores para fins de aposentadoria. Alguns servidores estão aguardando ainda para se aposentar porque esse tempo foi amputado das suas vidas funcionais, da sua vida laboral. Não só aqueles direitos que são concedidos aos servidores por conta do tempo de trabalho, aqueles que são relativos à antiguidade, ao tempo de trabalho, mas também à aposentadoria. E a aprovação desse projeto de lei, e o reconhecimento que nós temos que fazer a toda a luta, a todo o trabalho que foi empreendido aqui, sobretudo pela professora Luciene Cavalcante, que em nenhum momento deixou que essa matéria deixasse de ocupar os espaços de debate durante todo esse tempo. Quer dizer, não deixou que a matéria fosse para a gaveta, não deixou que esse assunto fosse debatido a todo momento, em todos aqui os espaços da Câmara.
Então, isso é fundamental, esse reconhecimento, porque faz justiça a alguém que já no primeiro mandato como deputada federal já emplacou aí o reconhecimento como uma das parlamentares mais atuantes, né? E eu diria assim que nessa questão do tempo da pandemia, talvez a mais atuante, junto com também a deputada Socorro Neri, com a senadora Dorinha, né, a quem nós esperamos contar, e eu tenho certeza que iremos contar nessa luta no Senado. É fundamental a gente também aqui deixar muito claro que a desconsideração do tempo da pandemia na vida funcional dos servidores e também na concessão dos direitos é uma injustiça muito grande, no sentido de que não houve em nenhum momento interrupção dos trabalhos da entrega dos serviços públicos à sociedade. Todo o trabalho continuou sendo desempenhado, sobretudo na educação. Os professores que tiveram que, inclusive, se reinventar, usar recursos próprios, investir né, com recursos próprios em equipamentos, em internet, para poder continuar levando aos alunos a educação, né? A saúde continuou sendo atendida, a segurança continuou sendo atendida, a infraestrutura, mobilidade, todos os setores públicos continuaram sendo atendidos aqui, também complementando a fala do vereador Celso Geanazzi, a arrecadação dos recursos públicos, né? A questão do atendimento à saúde financeira dos entes públicos continuou sendo atendida, a contabilidade, a Secretaria de Administração continuou trabalhando, continuou providenciando tudo para que as folhas de pagamento fossem implementadas, que todos os servidores recebessem, né, os seus salários. Tudo que diz respeito ao setor público continuou sendo feito, continuou sendo desempenhado. Então, não existe razão nenhuma para que esses direitos deixassem de ser implementados. Em algum momento, em relação à possibilidade, em vista de uma pandemia, em vista de uma insegurança em relação à questão financeira do Estado, ainda que isso justificasse, em algum momento, a interrupção, né, da implementação de todas dessas verbas remuneratórias que fossem, e desses direitos, né, que devessem ser implementados aos servidores em função do tempo de serviço, que isso pudesse ser interrompido, né, por essa insegurança financeira e econômica, mas já num segundo momento, 2 ou 3 meses a partir desse fato, já se verificou nos entes, principalmente nos estados e municípios, que a economia, que a arrecadação, ela se restabeleceu. Houve, inclusive, em alguns estados, em alguns meses, a superação da previsão da arrecadação que havia sido feita no ano anterior, né? Isso por uma liberação de uma demanda deprimida que ocorreu nos primeiros meses da pandemia. Então, todo o efeito econômico para os estados e municípios que a pandemia pudesse ter causado, né, algum dano, isso aí foi revisto, né? Isso aí foi, de alguma forma, detectado, que foi recuperado em função do crescimento econômico. Alguns setores, inclusive, tiveram um ganho com a pandemia, né? Setor de supermercado, setor da construção civil. Então, não há nenhuma razão para que o setor público, diferentemente, seja, de alguma forma, prejudicado, sobretudo os servidores, no que diz respeito aos seus direitos. Então, é fundamental que agora a gente consiga também no Senado, né, fazer com que esse projeto tramite de forma acelerada, né,
em todas as comissões e que ele já vá para plenário, seja pautado, seja votado. Mas a gente também tem aqui que fazer rapidamente uma avaliação em relação a tudo que tem acontecido em relação aos servidores públicos, que da mesma forma como aconteceu com essa questão do tempo da pandemia, vem acontecendo, que é a retirada de direitos. Agora nós precisamos, nesse momento, também olhar para a questão da reforma administrativa. Amanhã nós temos essa comissão geral que acontecerá no plenário principal, onde teremos, inclusive, a nossa participação e a participação de diversas entidades que vão fazer lá a defesa dos servidores públicos. E vai ter também a parte que vai atacar, muito bem lembrado. E nós temos que, nesse momento, nos unir e fazer um trabalho de esclarecimento, de levar também à sociedade, levar aos parlamentares. Muitos parlamentares não têm conhecimento do que o serviço público representa para o país, né, das informações que são repassadas, e que eu digo que agora também aqui, para quem está aqui da imprensa, que a imprensa às vezes também não faz o seu papel de esclarecer algumas coisas em relação ao serviço público. O Brasil, só mais um minuto, por favor, para concluir. No Brasil, tanto quantitativamente, quanto em relação ao que isso ocupa do orçamento público, né, em relação aos demais países, nós não temos um Estado inchado. Nós temos, em quantidade de servidores, quantidade muito menor que os países desenvolvidos, os principais economias da OCDE, e inclusive em relação ao que isso ocupa no orçamento público. Mas a gente não vê, por exemplo, a empresa levar esse esclarecimento para a sociedade, né? Infelizmente, a empresa só leva para a sociedade aquilo que de ruim existe no serviço público e que pode ser consertado através de uma reforma que estruture o serviço público, e não uma reforma que venha precarizar o serviço público, que venha precarizar as relações de trabalho no serviço público, e com isso, inclusive, levar, além do prejuízo, a entrega do serviço público para a sociedade, mas também uma preocupação com o futuro da previdência dos servidores nos estados e municípios, nos regimes próprios, né, porque essa reforma que está prevista com a precarização dos contratos de trabalho e a possível interrupção da contribuição do servidor à Previdência para os regimes próprios, né, isso pode levar a um colapso dos regimes próprios nos estados e municípios. Tá? Isso é evidente que vai acontecer. E, no futuro, um problema, inclusive, para os próprios tesouros estaduais e municipais que deverão arcar com o custo dessa irresponsabilidade agora, que é a aprovação de uma reforma tributária administrativa que desconsidere todos esses fatores e que leve em conta somente a questão fiscal, né, que no momento o país vive, e que não será resolvida por esse modelo de reforma que está sendo apresentado e que agora, até agora, né, a gente não tem, inclusive, conhecimento do texto legislativo. Só temos aí as informações que são levadas primeiro à imprensa e ao setor financeiro, produtivo. Quer dizer, primeiro o deputado apresentou a proposta ao setor produtivo e à imprensa, né, justificou a imprensa e justificou o setor produtivo, para depois trazer essa informação para o debate aqui na casa, para a representação da sociedade e também para os servidores públicos que são interessados. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que estamos aí juntos nessa luta, nessa batalha, vamos continuar unidos também na tramitação no Senado e na reforma administrativa. Obrigado, deputada, e obrigado a todos. Obrigada, Wandercy, obrigada à Pública pelo trabalho que desempenha. Agora